Mais uma vez, boa noite. Mais outra vez, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Nós iremos ler os últimos 2 versículos de Eclesiastes 12. Ok? Esperando mais um pouco. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Amém? Podemos fazer a leitura juntos? Então façamos a leitura. Ainda não? Estou esperando. Eclesiastes depois de Provérbios e antes de Cânticos dos Cânticos. Tem Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 12, versículos 13 e 14. Agora amém. Vamos lá. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Surpreendente, né? Quero ler de novo com vocês, tá bom? De tudo que se tem ouvido, a suma é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Todos nós estamos em busca de algo que nós julgamos preciosíssimo. E esse algo nós também julgamos como importante. Importante nessa vida. Enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo Jesus. E aqueles que não têm Deus, até o dia de sua morte. Né? E esse algo é a felicidade. Vocês concordam com isso que eu acabei de dizer? Você está aqui para ser feliz, não é não? Sim ou não? Você serve a Deus para ser feliz também, não é? Assim como uma parte da nossa pele, de tanto receber atrito de outra coisa, fica mais grossa e insensível um pouco, assim também muitas pessoas, né, estão com relação às coisas que acontecem em sua vida e meio que perdem a sensibilidade da felicidade, né? Tem muitas pessoas que não acreditam que podem ser felizes. É trágico. Tem outras que são aqueles que dizem da boca para fora: eu não acredito, eu acho que eu não vou ser feliz. Mas o seu coração ainda continua com aquela esperança, aguardando o momento, né, em que essa tal felicidade vai aparecer e bater na portinha de sua vida. Eu primeiramente gostaria de deixar clara a distinção entre 2 palavras, entre alegria e felicidade, ok?
A primeira, a alegria, diz respeito ao percurso, tá? Ao percurso, a sucessão de momentos para se chegar numa finalidade, que seria a segunda, né? A segunda palavra, a felicidade. A alegria, ela é o meio, não é? O percurso, o caminho para se chegar na felicidade. Ok? Então, o objetivo é a felicidade. Isso é muito importante nós termos em mente. E essas duas palavras, elas estão intimamente ligadas. Você não consegue ser feliz, não é? Pelo menos assim, horizontalmente falando, né? Aqui nesse plano, né? Parece coisa de espírita, nesse plano, né? Com as coisas da vida. Você espera ser alegre e, consequentemente, estar feliz. Então, ela tem uma íntima ligação, né? Então, falar de felicidade, de certa forma, é falar de alegria. Agora, escuta só. Para aqueles que estiveram atentos no ensino médio, né, nas aulas de filosofia do professor, aquelas lá que vocês dormiam, né? No discurso dos filósofos lá da antiguidade, eles deixavam claro, né, nos seus discursos, que a vida humana tem como finalidade ser feliz. O objetivo do homem no mundo é ser feliz, né? É chegar à felicidade, quer seja num contexto individual ou num contexto social, né? Na coletividade, né? E para eu exemplificar isso, tem lá em Atos capítulo 17, quando Paulo ele se encontra com um desses, né, filósofos, uma classe dessa de filósofos chamado estoicos, né? Os estoicos, e eles primam muito pela atitude correta, a moralidade certa, a atitude correta, a felicidade vai ser encontrada. O contrário não tem felicidade, né? Só que isso se choca com o que a gente olha para os dias de hoje. Segundo o pensamento dos dias de hoje, uma pessoa feliz é aquela que faz o que dá nas ventas. Não é assim? É aquela que faz aquilo que dá na telha, né? A pessoa sabe o que deve, a responsabilidade, o saber, o ponto de partida está totalmente com a pessoa, então ela sabe, né? Então, se for para beber, se for para se deleitar nos vícios, naquilo que não importa o que se diga, as leis, né, se é certo ou se é errado, o que importa é ela seguindo aquele impulso, né, da sua vida, então ela satisfazendo aquele desejo ali, ela vai ser feliz. Então nós temos duas concepções de se chegar à felicidade, não é, aqui apresentada por mim. Agora eu faço uma pergunta: quem está com a razão? Quem que vocês acham que está com a razão? Os estoicos, né, que se você tiver uma conduta correta, né, do ponto de vista moral, você vai chegar à felicidade. Ou as pessoas de hoje, né, eu satisfazendo os meus desejos, obviamente, consequentemente, serei feliz. Quem está com a razão? Né? Não precisa responder, tá? Quem sabe você cai até numa pegadinha. Mas eu quero dizer para você que nenhum dos dois estão com a razão. Certo? Nem os estoicos, nem a modernidade. Sabe quem que está com a razão? Deus. Deus está com a razão. Deus é quem sabe como o homem, como o ser humano deve, ou pode, ou faz para ser feliz. É Ele que faz isso, tá? É Ele quem faz isso.
E sabe por que o cristianismo ele é tão odiado? O cristianismo e o judaísmo também, de certa forma, né, considerando que a gente parte do mesmo princípio moral e ético, né, o cristianismo e o judaísmo. Sabe por quê? Porque ambas partem do mesmo princípio. E o princípio é esse: que o homem está numa situação de completa perdição. O ser humano está perdido. O ser humano está no meio da mata amazônica, sem mapa, sem bússola, a umidade altíssima, pouco vento, não dá nem para ele botar o dedo na boca e saber onde está o sul, onde está o norte. Está perdido. Está perdido, né? E os próprios caminhos que o ser humano traça para si mesmo, né, não levam a nada. Não levam a nada. Do ponto de vista da felicidade, porque do ponto de vista da busca do ser humano leva a alguma coisa, nem que seja uma cara quebrada, mas leva. É ou não é? No fim das contas, no fim de cada caminho traçado pelo próprio ser humano, sabe o que é? Tudo, no fim das contas, tudo é vaidade. Como diz o escritor aqui de Eclesiastes, né? Quem tem a revista atualizada, quem tem a revista e corrigida. Quem tem a NVI, ele diz: tudo é inutilidade. Quem tem a nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: tudo é ilusão. Então é assim que é. E quando se diz isso, que o ser humano não está com nada, que eu e você não estamos com nada, isso soa ofensivo, né, aos ouvidos, porque muitas vezes nós dizemos o seguinte: eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Mas não, isso não já saiu da sua boca? Isso já saiu da minha boca várias vezes. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. E você ouvindo alguém dizer você está com nada, isso é ofensivo demais. Essa é a sua verdade, não a minha verdade é a outra. Esse é o seu pensamento, não o meu. Eu mesmo que faço as minhas regras. Isso soa ofensivo quem pensa, quem fala, quem age dessa maneira. Mas mais uma vez, eu tenho que dizer: uma vida verdadeiramente feliz não é aquela que é vivida do nosso jeito. Se eu pudesse colocar o tema do sermão de hoje, dessa mensagem de hoje, seria esse: uma vida verdadeiramente feliz não é aquela vivida do meu jeito, do nosso jeito. É aquela que é verdadeiramente vivida do jeito que Deus quer que nós vivamos. Amém? Glória a Deus. Falar isso, né, tá meio chato, né, porque tem gente que fica falando aí, né, direto, mas não riam não quando eu falar glória a Deus, tá bom? Enfim, agora nós vamos para o texto, e eu quero que você dê atenção comigo aqui a esse texto e o que ele tem a nos dizer a esse respeito. A felicidade. E essa premissa que eu já comecei dizendo, que Deus é quem sabe como você é feliz. Deus é quem sabe como eu sou feliz, não é como você quer. Escute isso é sério. Por mais que você diga, isso aí já está batido, isso aí eu sei. Mas muitas vezes a gente sabe, muitas vezes a gente coloca isso na cabeça, mas quando a gente vai viver a nossa vida, a gente vive de modo contrário. Porque a última pessoa que a gente procura é Deus. Porque a última pessoa que a gente procura para tomar conselho é Deus. Para considerar nas nossas ações, nos nossos entendimentos das coisas é Deus. Então eu quero que você leve isso muito a sério. Muito a sério. A vida
verdadeiramente feliz é aquela que é vivida do ponto de vista de Deus e não do nosso. E não do meu, e não do seu. Se for do meu, é porque o meu ponto de vista, eu fiz dele o de Deus. Amém? Glória a Deus. Na parte A do verso de número 13, ele diz uma coisa muito interessante, muito importante. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido. Você está percebendo aí? De tudo o que se tem ouvido. Aí a gente tem que fazer esse tipo de pergunta aqui, ó. Então o que foi que falaram? Né? De tudo que se tem ouvido. Então o que foi que falaram? Ora, nós estamos aqui na conclusão do livro de Eclesiastes. Ele está concluindo aqui. E a conclusão de alguém que viveu a vida, né, em primeiro lugar, de forma arbitrária. De alguém que viveu a vida como lhe dava na telha. Né? Basta você ir no capítulo de número 2, ler o versículo de número 1 e o versículo de número 10, que você vai perceber isso. Olha, diz comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Olha o que é que o verso 10 diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. É a conclusão de alguém que viveu a vida como lhe deu na telha. É a conclusão de alguém que viveu a vida com as amarras do seu coração soltas, liberadas. Alguém que não se negou nada. Alguém que todo pensamento que lhe chegou aqui na cachola foi lá e fez. Porque essa é a ânsia do ser humano. É ser feliz. É buscar o bem-estar. É ter a garantia de passar por aqui com um sorriso no rosto, com satisfação, mais uma vez com felicidade. Então, de tudo que se tem ouvido, essa é a conclusão desse alguém. Em segundo lugar, essa também é a conclusão de alguém que, com os seus erros, com os seus tropeções, soube como se deve viver a vida, né, sob uma perspectiva materialista e naturalista, ou seja, naturalmente, né? Por exemplo, nós temos aí o capítulo 7 de Eclesiastes e uma lista de provérbios, de sabedoria, né? Haja desse jeito e você vai se dar bem. Se você agir de outra maneira, você vai se dar mal. Como foi que esse cara aprendeu? Com a primeira condição, foi ou não foi? Então, se é a conclusão de alguém que não lhe negou nada, também é a conclusão de alguém que aprendeu alguma coisa do ponto de vista natural aqui, ó. Né? Não foi ele que disse, mas com certeza ele deve ter aprendido, né? Retira teu pé da casa do teu irmão, né? Enquanto tem tempo, né? Para não chatear ele, né? Essa aqui é a versão João Flávio de Almeida, tá? Parafraseei. Mas essa é a conclusão. É a conclusão do capítulo de número 1 até aqui.
Mais uma vez, para ficar gravado na sua mente, de alguém que não se negou nenhum prazer a si mesmo. E de alguém que descobriu do ponto de vista natural viver. Com todos esses provérbios, com todas essas sabedorias, foi alguém que fez isso. E eu quero passar agora para a parte B do versículo 13. E aqui nós temos uma declaração desse homem. E uma declaração extremamente importante. E para que você... E se você estiver vindo lendo do capítulo 1 até aqui, se você nunca tivesse deparado com Eclesiastes, uma declaração inesperada. Ele diz: a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Mais uma vez, tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Bem aqui está o X da questão. Aqui está o X da questão da felicidade. Aqui que está, vamos colocar assim dessa maneira, o pote de ouro no fim do arco-íris. É esse aqui. É assim que o ser humano é feliz. É somente assim que o ser humano é realizado ou sente-se realizado. Quando ele faz a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque foi isso o que nós nascemos, ou foi para isso que nós fomos criados. Para fazer a vontade de Deus, para glorificá-lo. Você consegue entender isso? Amém? Tem um amém aí? Amém. Você consegue entender isso? É duro. É duro. Sabe por quê? Porque o homem, depois do pecado, depois da queda, depois de Gênesis 3, o homem, ele vive uma empreitada, ele faz uma campanha de uma vida absolutamente ou radicalmente contrária à vontade de Deus. Quando eu falo homem, o ser humano. Vive uma vida sem querer saber de Deus, uma vida desregrada, né? Uma vida que Tiago, ele resume dessa maneira, uma vida de inimizade com Deus. Daí ele não se nega, né, todos os seus prazeres. Daí ele busca uma maneira cômoda, preste atenção, por favor. Uma maneira cômoda, sábia, para se auto-justificar. E assim. Mas mal ele sabe que a felicidade, a satisfação, a realização plena só pode ser atingida se for debaixo dos mandamentos do Senhor em Cristo Jesus. Não é o que você acha. Não é como o teu coração diz. Olha, o teu coração não pode nem mandar nada, porque enganoso é o coração do ser humano. É conforme o Senhor quer, mas esse é o retrato do ser humano hoje. Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, não precisa abrir lá. Anote aí, olhe na sua casa.
Está lá o retrato do ser humano. Como ele ficou. Ele trocou a verdade pela mentira. Ele trocou o seu uso natural. E é assim que ele quer viver, uma vida desregrada, uma vida aquém de Deus. E o autor aqui de Eclesiastes está dizendo: obedeça a Deus, não é? E aos seus mandamentos. É assim que o ser humano é feliz, não é de outra forma. É assim que ele se sente útil no mundo. Não teime. Não teime, porque esse não é o pensamento de um filho, de uma filha de Deus. Não é. Se você teimar. Se você achar que as coisas devem ser resolvidas da maneira que está aí na tua cabeça, conforme os teus juízos, não é. É da maneira de Deus. É assim. E isso também é ter fé. Aliás, esse é o resumo da fé. É você sair das suas próprias forças, tirar de você mesmo a direção da sua vida e colocar nas mãos de outro. Mas não outro qualquer, mas nas mãos de Deus. É isso que é viver uma vida de fé, de justificação em Deus. É assim. Olha só o que esse homem inesperadamente falou. Aí ele diz mais, olha, um segundo ponto aqui. Porque este é o dever de todo homem. Está vendo aí na sua Bíblia? Porque este é o dever de todo homem, então não é uma opção para nós. E está vendo todo. E sabe o que isso significa? Isso não significa que é só para nós cristãos, não. É para todos. Absolutamente todos. Quem for ser humano, é para você. É o nosso dever, então não é uma opção. Não é uma opção, e eu lhe digo mais: você só é livre. Você só é livre se você agir em conformidade àquilo que você foi criado para fazer, para ser. É assim que você é livre, é assim que você é feliz, é assim que você se sente contextualizado nesse mundo. É assim que você se alegra em Deus. Isso é o dever seu, é o meu dever. Não é uma opção para nós. Deus detesta a rebeldia. Deus detesta aqueles que não confiam nele. Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus é necessário acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não deseja que os seus filhos olhem para Ele com um olhar de descrença, como se Ele não fosse capaz de resolver, como se Ele não soubesse. Olha que absurdo. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe, meu irmão. Deus sabe como você deve ser feliz. Deus sabe como você deve proceder nesse mundo. Deus sabe no que você deve acreditar. Deus sabe. Deus sabe. Não você, não eu. E isso não é uma opção. Amém? É duro ouvir, né? Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. E nós temos aqui, se você está achando insuficiente, ou se eu estava achando insuficiente, nós temos o porquê. O porquê de tudo.
O porquê nós devemos agir assim. O porquê que nós devemos nos reportar somente e exclusivamente a Deus para sermos realizados, para sermos preenchidos, para sermos felizes, para sermos contextualizados nesse mundo. Por quê? Se você acha essas razões ainda insuficientes que eu tentei falar aqui para vocês, ainda temos o porquê. Está aí no verso de número 14. E eu quero ler novamente com você. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se você determinasse a forma, o meio, o caminho, a sua felicidade, sabe quem ia ser o juiz de você? Você mesmo. Não era não? Você mesmo. Mas não é você que faz isso. Não sou eu. É Deus. Tá? É Deus. E em primeiro lugar nós temos aqui a realidade de um julgamento futuro. Por quê? Porque é Ele quem disse como nós devemos proceder. É Ele quem diz como você deve pensar. É como você deve pensar, é como você deve agir, é como você deve tratar um ao outro, é como você deve tratar o seu marido, é como você deve tratar a sua esposa, é como você deve se reportar a Ele, Deus. Quer ver um exemplo? Nadab e Abiú. Eu quero oferecer o meu próprio fogo aqui diante de Deus, a minha forma. E estava lá, foi queimado. Desceu juízo sobre ele porque era fogo estranho, porque Deus queria um determinado jeito de fogo para se queimar os incensos lá, os holocaustos. Então, há sim um dia reservado por Deus para Ele acertar as contas com aqueles que não quiseram fazer a sua vontade, para aqueles que não quiseram agir como Ele disse que era para agir. Com aqueles que disseram assim, não é dessa forma aí não, é como eu penso. Não é por esse caminho aqui que eu vou seguir para ir ser feliz, para me contextualizar no mundo, para me buscar minhas alegrias. Não, é por esse aqui, é como está apontando aqui as minhas vendas. Então há um dia reservado para o acerto de contas, para aqueles que não quiseram agir conforme as regras, para aqueles que não quiseram agir conforme o caminho que Ele deixou para se trilhar, para sermos felizes. E a Escritura dá testemunho disso. Hebreus capítulo 9, 27 e 28, Mateus capítulo 25, verso 31 a 33, Atos 17 e 31, Daniel capítulo 12, verso 2 e 3, Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Do Antigo ao Novo Testamento está a declaração de que Ele vai acertar as contas. Vai acertar as contas. Uma segunda coisa que eu gostaria de pensar nesse versículo de número 14 é uma coisa que vez por outra, quando tenho a oportunidade de falar aqui, eu falo. Quando eu falo assim, que os olhos do Senhor Jesus não estão mais embaçados de suor e sangue misturado com um pouco de terra. Apocalipse capítulo 1 fala que os olhos dele são como chamas de fogo. Ainda nos evangelhos, no capítulo 2 de Marcos, se não me falha a memória,
na descida do paralítico, lá na casa dele em Cafarnaum. Quando ele disse, estão perdoados os teus pecados, quando ele se dirige ao paralítico e fala, estão perdoados os teus pecados, aqueles fariseus que estavam ali, estavam só pensando, blasfemo. Acaba desse, só quem perdoa o pecado é Deus. E Jesus inesperadamente diz, por que vocês estão pensando essas coisas? Sabe onde eu estou querendo chegar? Nada, absolutamente nada está encoberto aos olhos do Senhor. Até as que estão escondidas, diz o verso 14. Até as que estão escondidas, nada está encoberto do Senhor. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. O raio-x dele é o mais potente que tem. Não tem máquina nenhuma que possa vencer essa tecnologia divina. Ele sabe. Ele sabe da motivação do seu coração em agir como você age, em escolher como você escolhe, em retrucar como você retruca, em ser como você é. Ele sabe. Ele conhece. Una isso ao dia do juízo, e o rebelde estará perdido. E aquele que não leva Deus em consideração estará perdido. E aquele que quis fazer a sua própria felicidade estará profundamente infeliz. Tão infeliz que rangerá os dentes. Tão infeliz que estará em densas trevas. Tão infeliz que sentirá em todo o seu ser, quando Deus olhar para ele e disser, apartai de mim, você que pratica a iniquidade. E número 3, para concluir, até as nossas boas obras serão julgadas por Deus. Não tem aquilo que você fez, que você considera a melhor coisa que você fez na vida, a coisa mais louvável. Eu já pensei nisso, viu? Não se preocupe não. Eu pensei nisso. Pois é, vai passar pelo crivo de Deus. Vai passar pela análise de Deus. Porque, mais uma vez, é Ele quem dita as regras. É Ele quem diz como as coisas devem ser. E até mesmo nas nossas bondades, a gente pode escorregar, sabia disso? Eu vou fazer a bondade aqui conforme a minha telha diz. O Anderson leu um texto aqui. E eu também reli ele. Que as nossas boas obras, elas são preparadas de antemão para que nós andemos nelas. Não é assim que diz Efésios capítulo 2, verso 10, a última parte? É preparada de antemão para não deixar nada para você do seu juízo. Porque é como Ele quer. Porque é como Ele determina, é como Ele designa. Então até as suas boas obras, como você tem servido a Deus, como eu tenho servido a Deus, eu tenho pensado muito nisso. Como eu tenho servido a Deus. Será que de maneira relaxada? Será que de qualquer jeito? Será que não levando em consideração como se deve levar em consideração? Pois é, esse cântico que você abriu a sua boca agora para cantar será julgado. O culto que você prestou hoje aqui
será julgado, passará pelo crivo do Senhor. E aí, como você fez? A maneira como você pegou o pão, comeu. A maneira como você pegou o copo de suco e bebeu. Será julgado pelo Senhor. A maneira como você orou. Será julgado como o Senhor. Pelo Senhor, aliás. Portanto, é Ele quem tem a diretriz. É Ele quem deve dizer como você deve agir, como você deve ser feliz, como você deve proceder, como você deve pensar. É Ele. Somente Deus, o Senhor é o padrão. Amém. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força, mas é do Senhor. Tá bom? Quem sabe muitos estão fracos no nosso meio, porque têm buscado a sua própria alegria. Quem sabe muitos estão desanimados no nosso meio, porque estão procurando viver a vida da forma como lidar nas ventas, na telha. Você, quem sabe, é hoje o reflexo de como você está conduzindo sua vida. A maneira de Deus ou a sua maneira. Então, que nós possamos meditar. Meditar em tudo isso que foi dito até aqui. Nós possamos pensar nisso. Espero que a sua cabeça agora não esteja nas eleições, mas nessa palavra importante, que é a palavra do Senhor. Amém? Seja crítico consigo mesmo. Seja crítica consigo mesma. Pense em como você está vivendo a vida. Ah, tá chato. Tá chato ir para o culto. Ah, tá chato fazer isso. Pense bem no que você está fazendo. As coisas do Senhor não são chatas. As coisas do Senhor não são pesarosas. Elas são chatas e são pesarosas para aqueles que querem conduzir a sua vida do seu próprio jeito. Mas vamos para casa com isso aqui. Mas elas são alegres e felizes para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. Que nós possamos ter todas as oportunidades que o Senhor nos conceder nessa semana que está iniciando para praticar essa palavra. Amém?